Fala, torcedor alagoano, fala, torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Sabadão, tempo chuvoso aqui em Maceió e jogo do CSA lá no Piauí. CSA enfrenta o Altos fora de casa. Partida muito importante pro Azulão, porque é uma partida que, mesmo que seja entre o décimo, que é o Altos, e o sétimo, que é o CSA, a diferença dos dois é só de um ponto. O Altos tem 7 e o CSA tem 8. Então é uma partida que o CSA pode se distanciar cada vez mais de fora do G8 e se estabelecer como um dos favoritos aí para a próxima fase. Como a gente vem sempre falando, o CSA tem que se estabelecer dessa maneira. Mas vamos lá para o nosso passo a passo básico que a gente tem aqui no canal. Vamos conhecer o time do Altos, o mandante da partida. O time do Altos começou muito mal o campeonato. Começou com 2 derrotas e um empate. E aí trocou seu comando técnico. Trouxe o Sérgio Soares, técnico muito experiente, muito famoso lá no Ceará. Inclusive no time do Ceará ele foi muito bem por alguns anos. Então assim, um técnico muito rodado, conhece bem esse tipo de competição. Ele chegou no time piauiense e nos 2 jogos que ele comandou o time foram 2 vitórias. Ganhou de 3-2 contra o Ipiranga, partida em casa, partida que foi fácil até certo momento. O Altos abriu 3-0 e no final do jogo tomou sufoco, acabou tomando 2 gols. Mas uma boa vitória, uma boa estreia. E ganhou fora de casa da Aparecidense. Foi uma baita vitória, principalmente se fosse pegar que o Altos começou muito mal o campeonato. Então assim, chegou, deu um gás novo ao time, conquistou 6 pontos em 6 disputados. Então assim, vem embalado o Altos, vem numa fase boa, recente, com o novo comandante. E o time do Altos jogando, ele não é um time assim que é bem, como eu sempre falo, é bem estilo Série C. Não é um time que tecnicamente, taticamente traz muitas inovações, mas é um time que joga como a competição deve ser jogada. Faz os gols da maneira que tem o seu melhor para fazer, que no caso do Altos é a bola parada, a bola aérea. Dos últimos 5 gols, 3 foram de cabeça. Então assim, é um time que abusa muito dos cruzamentos, tanto com suas pontas como seus laterais, abusa muito mesmo de cruzamento. O campo lá no Piauí é menor do que o padrão normal do futebol do Repelé. É um campo menor, então facilita para a equipe se fechar mais, facilita para essa bola aérea. O gramado já foi pior lá no estádio do Altos, mas ainda não é das melhores condições, é um gramado um pouco mais alto. Então assim, tá acostumado com as condições do seu campo, o time do Piauí. É um desafio que o CSA vai ter que se adaptar ao campo, tanto em tamanho quanto o gramado. Então assim, o Altos vai abusar dessas situações, do campo reduzido, do gramado alto, da bola aérea, enfim. O Altos tá jogando dessa maneira. Tanto que o jogo lá contra o Aparecidense, pelo campo do time goiano ser parecido com o do Altos, eles jogaram muito de maneira parecida também. Essas linhas mais próximas, tentando se fechar e bola aérea. Então assim, não é um time que tem muito segredo, mas as condições externas ao futebol vão complicar um pouco a vida do CSA. Mas vamos lá, quem são os grandes destaques ou o grande destaque do Altos? O Altos não tem muitos jogadores conhecidos. Inclusive, essa semana, a semana passada, na verdade, o Altos anunciou o Flávio Boaventura, que é um velho conhecido aqui do futebol alagoano, jogou 2 anos e meio pelo CRB, fez parte daquele time de 2016, que quase sobe com o CRB. Enfim, é um cara muito conhecido, zagueiro experiente, hoje ele tem 35 anos, mas ainda não se firmou como um jogador titular. Vai ser opção, mas ainda não é o titular do time. Tirando ele, o maior nome, o nome que o CSA tem que ter mais cuidado, que é um cara que há muito tempo vem fazendo sucesso no Altos, e é o maior ídolo da história do Altos, por muitos torcedores já é considerado o maior jogador da história do Altos, e ele nem terminou ainda a carreira, que é o Manuel. O nome dele é Manuel Ribeiro, mas todo mundo conhece ele por Manuel. O Manuel é o grande destaque do Altos. Ele é o maior artilheiro da história do Altos, com 90 gols. Ele é tricampeão piauiense com Altos. A ascensão do Altos no futebol nordestino veio com a ascensão do Manuel, tanto no Piauí como no futebol nordestino também. Ele é o cara de mais currículo no time do Altos, com sobra de dúvidas. Passou pelo futebol português, passou pelo Braga, pelo Acadêmico, passou pelo Vitória, jogou bem pelo Altos, uma Série C, e o Vitória pegou ano passado. Então assim, é o cara que sempre vem se destacando pelo Altos.
Foi um dos responsáveis pelo Altos subir da Série D para C em 2020. E esse ano já é o artilheiro do Altos na Série C, com 2 gols. É o único jogador que fez mais de um gol pelo Altos. Mas por que, além desse currículo dele, dessas estatísticas, dessa idolatria do Altos, por que o CSA tem que ter cuidado? Ele é um cara que se posiciona muito bem na área. É aquele centroavante que a gente costuma dizer, né, que tem um faro de gol, que a bola sempre sobra para ele, mas isso nada mais é do que um bom posicionamento dentro da área. O cara que tem um faro de gol, o cara que a bola sempre sobra para ele, é porque ele se posiciona muito bem na área e sempre busca estar livre. Se pegar o terceiro gol contra o Ipiranga que ele faz, a jogada vai se construindo pela lateral e ele observa a movimentação da zaga do Ipiranga entrando na área e ele é o único jogador do Altos que ele vê essa movimentação de todo mundo entrando na área e ele dá uma segurada. E ele acaba ficando livre, porque a defesa e os seus companheiros de equipe vão e ele fica para trás livre, recebe a bola sozinho e mata o jogo. Então, assim, é o cara que tem uma maior noção tática lá na frente. É o cara que vai se posicionar melhor, vai sempre buscar estar livre, finaliza muito bem. Inclusive, fez um baita de um golaço de bicicleta contra o Ipiranga. Enfim, é o cara mais perigoso de longe do Altos. O Altos tem outros caras bons. Tem o Fumaça, que é um cara muito rápido, que no campo um pouco mais pesado dá bastante trabalho, porque é um cara que ele vai ir para cima direto dos laterais e vai cansar o lateral. O Dieguinho também é um ótimo meio campista. Mas assim, o Manuel é o cara pro CSA ficar muito de olho. Se o CSA conseguir um bloqueio pelas laterais, que o Altos praticamente só joga pelas laterais, e anular o Manuel, já é meio caminho andado para o CSA sair com resultado positivo. Mas eu acho que mais do que isso, o CSA precisa também, finalmente, mostrar o seu meio campo fora de casa. Que, principalmente o Thomas Bastos. E eu vou falar já disso, que a gente já vai falar como o time do CSA vai entrar. Porque agora eu quero falar sobre a semana do CSA também, que é importante para a gente começar a falar como o CSA vem para pro jogo. O CSA teve uma semana agitada. O executivo de futebol do CSA, o Daniel Kaminski, deu uma entrevista coletiva no meio da semana, falando já sobre o mercado do CSA para a próxima janela de transferência, que abre exatamente daqui a um mês. Então o CSA já está se preparando, isso é bom. O time já está se movimentando para reforçar a equipe e já está fazendo movimentações para abrir a folha. Mas vamos uma coisa de cada vez. Grande notícia da semana, Diego Torres. Diego Torres foi especulado no CSA. O Diego Torres, que tem passagem pelo CRB, todo mundo conhece, meio campo argentino, canhoto, já experiente, já rodado, está no Vitória com pouquíssimo espaço, muitas vezes nem é relacionado no Vitória. E aí foi se perguntado pro Kaminski sobre a possibilidade de Diego Torres. E ele deixou bem claro que o Diego Torres é um ótimo jogador, que interessaria sim ao CSA, mas o CSA esbarra em alguns problemas. Primeiro de tudo, valores. Diego Torres, para a realidade do CSA, segundo ele, tem valores altos. E ele falou o seguinte, ele falou que o CSA nesse momento não tem condições de fazer grandes contratações em questões financeiras. E de fato, se você for olhar a montagem do elenco do CSA, realmente não tem grandes nomes. Conseguiu trazer alguns ótimos jogadores que não ganham um salário de Série B. Por exemplo, o Arnaldo, o Tomás Bastos, mesmo estando na Série B, foram jogadores que caíram, então o valor de mercado deles cai junto. Conseguiu ótimos jogadores, na verdade foram ótimos achados, como o Tagliari, com a permanência do Hernandes, que não é um achado, é tipo um jogador que ficou remanescente da temporada passada, mas achou o Tagliari, Moisés Ribeiro veio em boas condições, o Foster também. Então assim, fez um investimento não pesado, mas um investimento forte para entrar na Série C melhor do que estava. E aí provavelmente o CSA tem que fazer só contratações pontuais para não gastar o dinheiro que não tem em jogadores que não pode pagar. Então foi essa mais ou menos a mensagem que o Kaminski deixou sobre a situação do Diego Torres. E aí vem a outra movimentação do CSA da semana, foi a saída do William Oliveira. O William Oliveira, que veio do Sport, era um jogador que eu esperava muito. Quando ele chegou no CSA, eu achei uma ótima contratação. O cara que ajudou times aqui do Nordeste em Série B, o Ceará, o Sport, enfim.
Eu achei que na Série C seria uma peça tecnicamente muito boa para o CSA. Não acabou encaixando, não acabou jogando o que rende, passa um período machucado, e aí sai, tá indo pro futebol do Vietnã, segundo o Kaminsky, e aí abre um espaço na folha. E aí a partir desse espaço na folha pode ser que o CSA traga um ou dois nomes um pouquinho melhores do que o torcedor espera para complementar esse elenco do CSA. Então assim, semana do CSA com algumas especulações, algumas movimentações, já mostra que o time sabe que existem limitações dentro do elenco e que tem que correr atrás para corrigir isso, para fazer uma Série C mais tranquila. Isso é muito bom, porque aí você tem um mês aí para fazer essas movimentações, você tem um mês para mapear mercado, para abrir negociação, para você já acertar contratações, pré-contratos talvez, e aí você no dia 3 do mês que vem já tem jogadores à sua disposição para o CSA fazer um fim de Série C, principalmente dos pontos corridos, melhor. Mas aí vamos entrar para a semana do CSA, falando do jogo de hoje. Notícia ruim, baixa, Talhari machucado de novo. Sentiu, tá com edema ósseo, então não viajou pro Piauí, ficou em Maceió. Notícia ruim porque assim, a gente viu nas últimas partidas que o Talhari em campo é diferente em relação ao time do CSA, fez o gol da última vitória, é um cara que na área se posiciona muito bem, é um cara que tem um toque de bola um pouco mais refinado quando domina ela em relação aos outros centroavantes do CSA. Então assim, notícia ruim, porém, pelas características do jogo e do campo, o Jô até que pode ajudar, assim como ele ajudou contra o Floresta. Não é tecnicamente próximo ao Talhari, eu acho que não é uma substituição à altura, mas talvez em cima dessas condições que o campo do Altos oferece, pode ser que não seja das piores escolhas, dos piores cenários e situações para o CSA. Mas vamos lá. O CSA, pelo que parece, não vai manter a mesma formação no jogo contra o São Bernardo. Saiu notícia dizendo que o Bergantin gostou da formação com 3 zagueiros, o 3-5-2 e às vezes variando para 5-3-2. Acho interessante, principalmente a questão do Foster com o Hernandes. O Hernandes jogando de ala libera mais para ele ser um apoio ofensivo. Isso é muito importante, a gente sabe como os times da Série C jogam lá com seus laterais. E aí o Hernandes é um cara que é um pouco acima da média se a gente for ver o currículo e o nome dos outros laterais da competição. Então assim, você tendo o Foster e o Hernandes, o Foster segurando mais, mas ainda assim tendo a possibilidade do passe mais refinado, porque o Foster é o melhor jogador iniciando jogada da zaga do CSA, é o cara que tem um passe longo, é o cara que tem um passe mais seguro para acelerar o jogo. Essa dupla pode funcionar bem, como funcionou na última partida, não o Foster e o Hernandes, mas o Hernandes sendo liberado foi o cara da assistência pro Talhari, então é uma boa pedida. Eu gosto dessa combinação ali no lado esquerdo do defensivo do CSA. Mas, como eu falei um pouquinho atrás, o CSA precisa acertar esse meio campo. O meio campo do CSA não vem rendendo o que pode render. E nesse jogo contra o Altos em específico, vai precisar ser o meio campo, porque o meio campo do Altos é fraco. É um meio campo limitado tecnicamente. É um meio campo que não oferece tanto perigo. Não é um meio campo criativo. Então, se o CSA dominar esse meio campo, vão lá. Dominar o meio campo, travar as laterais e o Manuel ser anulado, o CSA tem de tudo para sair com um resultado positivo. E aí você provavelmente vai jogar, como saiu, o Cedric, Moisés e o Tomás Bastos. O Moisés é o cara que segura. Ele é o que vai ajudar a linha de 3 zagueiros. É um dos caras que também vai fazer que os laterais sejam mais ofensivos, apoiem mais, tanto o Everton Silva como o Hernandes. Mas também é um cara que possibilita essa saída do Tomás Bastos. O Cedric, mesmo sendo um cara que é um lateral de origem, e o Berganti tá tentando esse encaixe, é um cara de um pouco mais vigor físico, então é um cara que ajuda na marcação, tem a possibilidade de ser aquela peça surpresa, fazendo uma dobra pelo lado direito com o Everton Silva, em alguns momentos, não todos, mas existe essa possibilidade. Mas é um cara que ajuda muito na marcação, um cara que corre muito. E o Moisés Ribeiro é o cara que segura, tanto que jogou de zagueiro também esse ano. Esses caras precisam liberar o Tomás Bastos, para ele ficar mais próximo do gol, para ele ter o arremate fora da área, que é muito importante, principalmente nesses jogos que são mais amarrados. É o cara que tem um passe mais refinado, então é o cara que vai fazer a bola chegar nos atacantes, inclusive também vai fazer a bola chegar nos laterais, quando eles estiverem apoiando. Esse meio campo do CSA precisa se acertar, principalmente essa questão do Tomás Bastos. O Tomás Bastos precisa render mais.
o Thomas Bach jogando melhor, bem, o time do CSA produz mais. A gente viu no início da Série C e alguns jogos já na reta final de Alagoano e Copa Alagoas que o Thomas Bach jogando bem, o CSA geralmente joga bem. Contra o São Bernardo, o Thomas Bach não foi muito bem. E o CSA criou pouquíssimo. O meio-campo do São Bernardo dominou. Tanto que Matheus Oliveira estava livre quase todo momento, era o cara que estava chegando. A criação do São Bernardo estava mais tranquila do que a do CSA. A ligação do CSA em contra-ataque estava mal feita. Então, assim, precisa urgentemente acertar esse meio-campo. Inclusive, considerar substituições. Se vê que Cedric e Moisés Ribeiro não estão encaixando, que o Tomás Bastos se recuar para jogar de 8, que é a posição de origem dele, ele vai render mais, tem que buscar esse encaixe do meio-campo. Por quê? A defesa parece que encaixou. Bom, muito bom. Os laterais parece que vão permanecer o Everton Silva e o Hernandes. O Arnaldo, mesmo jogando bem contra o Floresta, não segurou muita posição, mas é uma boa peça. Parece que dessa cabeça da área para trás o CSA está encaixando. Vai criando-se uma cara do time, mas do meio para frente não. E ainda tem essa questão da inconstância do Taliari, que é um cara que joga partidas bem, mas se machuca muito. Então assim, ainda assim, com esses problemas a resolver, talvez a questão do Kaminsky de trazer jogadores ajude. Ainda assim, eu acho o CSA um time melhor do que o Altos. O Altos vai jogar na sua vantagem em casa, vai jogar em função da sua referência, da sua maneira de jogar, que é com a bola aérea. O jogo aéreo com os gols de cabeça do Altos é muito forte, mas o CSA, com as peças que tem, consegue mais possibilidades de jogo, consegue um domínio maior tecnicamente sobre o Altos. Essa questão externa de campo e do tamanho do campo e do gramado pode influenciar, mas o CSA pode sim sair com um bom resultado hoje. Pelo menos é o que eu espero. Enfim, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva, deixa seu like. Vou deixar minhas redes sociais aqui. Hoje tem famoso tempo real lá no Twitter, sempre atualizando. Vamos falar das escalações, vamos falar como o time está jogando, tudo resumido em tempo real para você lá no Twitter. E fique ligado nas outras redes sociais para sempre saber quando sair novidades aqui no canal, viu? Um abraço.